Apenas um verso bíblico, João 14, verso 6. Verso muito conhecido, foi mencionado hoje pela manhã na profissão de fé do Luiz Carlos. Ele fez menção a esse versículo e vamos ler esse versículo nesta noite. Também faz parte da jornada Emmanuel, Deus conosco. João 14, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Igreja, recitemos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora só as mulheres. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora só os homens. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que o bondoso Deus aplique esta palavra aos nossos corações desta noite. Esta certamente é uma das afirmações mais impactantes do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nesta passagem, Jesus nos oferece uma orientação clara em meio a um mundo repleto de confusão e incerteza. Vivemos numa sociedade incerta e confusa, de pessoas que vivem a buscar verdades onde só há mentira, buscar caminho certo onde só há caminho errado, buscar vida onde só tem morte. E o significado desse verso bíblico ele é profundo, porque ele apresenta palavras de Jesus Cristo direta para a vida dos seus discípulos e para a vida de todos aqueles que o ouvem. É tanto que o contexto do capítulo 14, contexto inicial, Jesus Cristo, ele está falando antes dos seus últimos momentos de ir para a cruz. E ele está falando aos seus discípulos sobre a condição da sua ausência. E ele diz aos seus discípulos, lá no verso 1 e 2: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus Cristo estava colocando na mente dos seus discípulos a necessidade de compreender que ficar com o coração turbulento, ficar com o coração agonizado, ficar com o coração temeroso, não ia trazer nenhum benefício para eles. Por isso que Jesus Cristo falou: olha, não se turbe, creiam em Deus, creiam também em mim. Diante das turbulências da vida, o conselho de Jesus Cristo é crermos em Deus e crer nele. Então, o contexto desta declaração, ela afirma justamente um momento significativo em que Jesus Cristo se preparava para a crucificação. O Filho de Deus que veio a este mundo para salvar, e dentro do plano de salvação estava a cruz. Jesus Cristo se preparava para a crucificação, mas ao mesmo tempo ele confortava os seus discípulos, trazia paz ao coração dos seus discípulos. E eles se sentiam talvez como a nossa sociedade hoje, insegura, confusa, indecisos em relação ao futuro. E Jesus vai e apresenta como ele se apresenta como o caminho, como a verdade
e com a vida, não somente para os seus discípulos, mas também para todos nós. Neste mundo, irmãos, nós somos constantemente confrontados com decisões e direções. Eu falava para os irmãos que estão que vão descer as águas batismais na terça-feira, eu falava para eles que a vida toda Deus colocou os seres humanos diante de escolha. Jesus Cristo também não foi diferente. Lá no Jardim do Éden tinha a opção de escolhas. Escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, escolher a árvore da vida. Sempre nós fomos confrontados diante de Deus com escolhas a serem tomadas. Normalmente Deus dá uma opção boa para o ser humano como primeiro lugar, preferencialmente o caminho do bem em todos os aspectos. Mas sempre, depois do pecado original, sempre o homem buscou viver por caminhos tortuosos. A humanidade de hoje vive por caminhos tortuosos. Neste mundo nós somos constantemente confrontados. E a busca pelo sentido da vida é antiga. A busca pela verdade também é antiga. É algo que todos nós, em algum momento da nossa jornada, nós vivemos com esses conflitos na mente, com essa crise existencial, buscando qual é a verdade, buscando qual é o caminho, buscando a melhor vida. E Jesus nos fornece uma resposta que podemos dizer que não há como o ser humano titubear diante dessa resposta, pois ela é inequívoca. Ele vai e demonstra que ele é o caminho que devemos seguir. Ele vai e demonstra que ele é a única verdade. Ele vai e demonstra que não existe vida fora dele. Então, qual é a lição que eu e você pode extrair desse texto bíblico? Primeiro, Jesus Cristo é o caminho. Ao afirmar que Ele é o caminho, Jesus nos convida a segui-lo. Constantemente, esse foi o convite de Jesus Cristo quando Ele veio a este mundo. Ao se deparar com os seus discípulos, Ele chama: segue-me. Os discípulos vão à rede e vão. Jesus Cristo, no Sermão do Monte, Ele fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sempre o convite de seguir. Então, ao afirmar que Ele é o caminho, Jesus nos convida a segui-lo, e não meramente Ele é um guia. Existem muitos guias espirituais na nossa sociedade, no nosso mundo. Existem muitos guias, muitos gurus esparramados por aí. Muitos líderes espirituais que conduzem aí igrejas, que conduzem grupos religiosos, existem muitos. Mas Jesus Cristo, Ele não é meramente um guia. Ele fala: eu sou o caminho. Ele é o único caminho. Isso evidencia que cada etapa do nosso percurso nós podemos depositar toda a nossa confiança nele, porque Ele não é mais um guia espiritual, Ele não é mais uma opção, não, Ele é o único caminho. E o nosso caminhar com Jesus nos proporciona segurança e propósito. Vocês já assistiram a Alice no País das Maravilhas? Quem assistiu? Quem lembra aí de Alice no País das Maravilhas? Você lembra o que é que o coelho fala para ela quando ela está perdida? Para quem não sabe para onde ir, ou para quem está perdido, qualquer caminho serve. Isso foi o que o coelho disse para ela.
Porém, meu querido irmão, meu querido amigo, para quem está perdido, só existe um caminho com toda a salvação. E ele é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Os homens podem criar atalhos, mas caminho só existe um. A única rota claramente estabelecida e segura que conduz o ser humano para o céu é Jesus Cristo. Ele nos conduz a um destino de paz e contentamento. Ele nos conduz a um momento de vida integral com Deus, em um período em que muitas vozes, como a do coelho, chamam os seres humanos ou disputam a atenção dos seres humanos para seguirem outros caminhos. Jesus Cristo vai e se apresenta como aquele que é o único caminho e nos chama a focar nele. Jesus Cristo chama todos os seres humanos a focar nele, quando ele fala: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Ele vai e menciona também que ele é a verdade. O conceito de verdade dentro da filosofia é muito interessante, porque todos queriam saber o que é a verdade. Você lembra de Pilatos com Jesus Cristo? Lá no julgamento e no interrogatório com Jesus Cristo falava que para ele testemunhava da verdade. E Pilatos chegou para ele e falou: o que é a verdade? Porque para a sociedade que não conhece a verdade, ou na filosofia, a sociedade entende que a verdade é relativa. Isso é, cada um tem sua verdade. A ideia que a sociedade passa e que filósofos passam por aí, algumas outras ideologias, é de que cada um tem sua verdade. A verdade minha não é a verdade da Bíblia. Os conceitos são diferentes, formados em bases diferentes, e cada um tem sua verdade. A verdade do Vando talvez não seja a verdade do Victor. Cada um tem sua verdade. Cada um pensa conforme sua cabeça e seu mundo. Então, dentro da filosofia e também de outras ideologias, a ideia é de que a verdade é algo relativo, pois cada um tem sua verdade. E Jesus Cristo, além de ser o caminho, ele também é a verdade. Em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, Jesus se apresenta como a única fonte segura e confiável. O que é que se dizia a respeito de uma mentira no período em que Hitler praticamente dominava a Europa, como também está? Uma mentira contada 1000 vezes vira o quê? Uma verdade. E vocês já perceberam que isso tem acontecido muito na sociedade sem Deus, no mundo sem Deus? Mentiras têm virado verdades, e algumas pessoas têm engolido essas mentiras como verdades. Então, em um mundo onde a verdade é frequentemente distorcida, Jesus se apresenta como a única fonte segura e confiável. Ele anuncia que ele é a única verdadeira verdade natural de Deus. Jesus Cristo está se apresentando como aquele que tem a única e fiel verdade a qual os homens tanto buscavam. Jesus Cristo é a verdade verdadeira. Por isso que muitas vezes em versículos bíblicos, expressões que ele usava, ele dizia: em verdade vos digo.
Ele estava afirmando: olha, eu tenho a verdade, eu sou a verdade, e por isso eu digo, em verdade vos digo. Significa que ele é a essência de toda a verdade existente nesse mundo. Sem ele, irmãos, tudo é mentira. Porque Jesus Cristo é a única verdade. Então Jesus Cristo nos confronta com verdade que nos liberta. Você já viu que a Bíblia, toda a Escritura, ela é confrontando o pecador. Toda a Escritura é como se nos apertasse em relação à condição da nossa vida pecaminosa, e a Escritura está falando que nós precisamos mudar, que precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, entregar nossa vida a Jesus e buscar a verdade diariamente. É uma confrontação quase, podemos dizer assim, pressionando o ser humano totalmente. Jesus nos confronta com verdades, e estas verdades nos libertam. Foi isso que ele falou em João capítulo 8, verso 32, que foi usado de uma forma de contexto tão absurda, né? Conhecereis a verdade. Quem é a verdade? O ser humano, quando conhece Jesus Cristo, é liberto. Pastor, é liberto de quê? Eu nunca tive preso. É o que você pensa. O ser humano, quando conhece Jesus Cristo, ele é liberto do pecado. E, consequentemente, ele é liberto da escravidão do diabo. Porque o homem longe de Deus, ele é um escravo do diabo, gente. É difícil a gente ter que falar isso, e é difícil também para a sociedade sem Deus ouvir, mas é a verdade. O homem sem Deus, ele é escravo do diabo. Então Jesus Cristo é essa verdade que liberta, e ao conhecemos a verdade também sobre nós mesmos. Porque somos confrontados com essas verdades, e aí nós vemos que somos pecadores indignos e que estamos diante de um Salvador que quer nos libertar. Ele nos revela também a nossa relação com Deus. Quando o ser humano encontra a verdade que é Jesus Cristo, é revelado a ele a relação dele com Deus. Que relação ele tem com Deus? Se ele gosta da verdade ou não, se ele quer a verdade ou não. Ele é confrontado diante da sua relação com Deus. Jesus Cristo é aquele que nos abre os olhos espirituais para vermos isso através da verdade. Isso proporciona aos seres humanos liberdade e nos ajuda a discernir o que é certo e errado em nossas vidas. Quando você conhece a verdade, você sabe o que é mentira. Vocês lembram do que eu contei acerca do homem que foi trabalhar no Banco Central, né? E chegando lá para ver se ele seria contratado lá no Banco Central, na Casa da Moeda, o rapaz deu uma pilha de notas de R$100 para ele e falou assim: olha, dentro dessas notas acha aí a nota falsa. E ele passou o dia inteiro olhando nota por nota, passava, olhava e não achou nota falsa. Aí o homem voltou lá: cadê? Ele encontrou a nota falsa. Aí ele falou: não, procura mais. Ele procurou, não encontrou a nota falsa. O chefe voltou: e aí, achou a nota falsa? Ele falou: não encontrei a nota falsa. Procura mais aí, senão você vai ser contratado. E ele revirou, passou.
não encontrou a nota falsa. Aí o chefe voltou e falou: você demitido agora. Encontrou a nota falsa? Não encontrei a nota falsa. Aí o chefe falou: você está contratado. Aí ele falou assim: olha, o senhor me colocou aqui para procurar a nota falsa e eu não encontrei a nota falsa que o senhor está me contratando. Aí o chefe falou: porque aí não tem nota falsa, só tem nota verdadeira. Você está contratado por isso. Quanto mais você conhecer a nota verdadeira, mais fácil vai ficar você identificar a falsa. Quanto mais você conhecer a nota verdadeira, mais fácil fica você identificar a falsa. Quanto mais você conhece a verdade que é Jesus Cristo, mais fácil fica você identificar onde está a mentira, de onde vem a mentira, quem é a mentira. Então conheça Jesus Cristo, que é a verdade que liberta. Jesus disse também que Ele é a vida. Eu sou a vida. Jesus é a vida. Ele não apenas nos oferece uma existência física, como Deus estabeleceu, soprar o fôlego de vida do ser humano e fazer dele alma vivente. Mas Jesus Cristo nos oferece algo além disso, uma vida plena e abundante. Isso é uma vida de estar conectado com Ele. Experimentamos a verdadeira alegria e paz que o mundo não pode oferecer. É uma vida abundante que vai além do que se pode ver a olhos físicos, mas sim o que vemos através de olhos espirituais. É uma paz que excede o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Jesus Cristo oferece essa vida de paz. Jesus veio para dar-nos uma nova vida. Lembram do diálogo de Jesus Cristo com Nicodemos? Jesus Cristo disse para ele: olha, se você não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Aí ele ficou: como eu vou nascer de novo? Eu tenho aqui a idade do Robinho e vou voltar para o ventre da minha mãe de novo. Não tem como eu fazer uma coisa dessa. Como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus Cristo falou: eu tenho que nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Jesus Cristo está falando de nova vida e uma vida abundante. O ser humano, quando encontra Jesus, que é o caminho, quando encontra essa verdade, automaticamente ele encontra essa vida, esta nova vida, esse nascer de novo. Isso é, precisa morrer no mundo para nascer para Deus. É novidade de vida, é nova vida, e esta vida é plena e abundante. Jesus Cristo veio para nos dar esta nova vida repleta de esperança e significado. Natal simboliza isso, uma vida repleta de esperança e significado, mesmo em tempos difíceis. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, os tempos eram difíceis. A sociedade era oprimida pelo Império Romano. As coisas não eram fáceis. Antes de nascer havia um recenseamento. Ele teve que percorrer, Maria e José tiveram que percorrer um longo caminho para ir recensear-se lá em Belém. Tudo era muito difícil, não achou lugar para dormir. Foi uma situação difícil para aquele casal, onde a esposa estava prestes a dar à luz, não tinha lugar para ficar. Procuraram e não encontraram. Ficaram numa manjedoura, num estábulo, com animais. E ali nasce o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Senhor dos Senhores, o caminho, a verdade e a vida. Nasceu humilde numa manjedoura. Mas como diz o ditado secular, né? Quem é rei nunca perde a sua majestade, mesmo nascendo naquele ambiente.
os céus festejaram, os anjos celebraram, como também a terra celebrou, através dos pastores e através dos sábios que foram encontrar o rei nascido. Então, mesmo sendo humilde, Jesus Cristo permaneceu grandioso como é e nos concede vida e vida em abundância. E foi o que Ele concedeu à humanidade em meio às adversidades da vida. Ele veio trazer vida. Ele promete estar conosco, trazendo conforto e renovação. E essa vida que Ele oferece é acessível a todos os que nele creem. É isso que eu enfatizo quando eu estou oferecendo o estudo bíblico, de discipulado aos que vão se batizar. Todos os que nele creem. Quem crê de todo o coração é salvo. Quem está falando isso, ou garantindo isso, não é esse pastor aqui não. Quem garante isso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o caminho, verdade e vida. Ele que garante isso. É muito simples, basta crer de todo coração. E aí o verso bíblico, Jesus Cristo resume a importância daqueles que creem, daqueles que tomam a decisão, daqueles que escolhem o caminho, a verdade e a vida. E ele conclui dizendo assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus conclui com essa declaração, enfatizando justamente que Ele é o caminho de acesso a Deus. Isso nos remonta para que experimentemos a verdadeira vida de comunhão com Deus. Ou para experimentar essa verdadeira vida de comunhão com Deus, é preciso optar por seguir a Jesus, por crer em Jesus. Jesus Cristo abriu a porta para um relacionamento profundo e transformador da humanidade com Deus. Ele abriu essa porta. É tanto que sua morte na cruz, o véu do templo se rasga do alto a baixo e os homens têm livre acesso a Deus. Isso eu não preciso buscar outras alternativas, você também não, pois Jesus Cristo é suficiente para as nossas necessidades. Jesus Cristo preenche todo vazio existente na alma humana, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele conclui dizendo: olha, se você quer ir para o céu, se você quer ir para Deus, tem que ser por mim. Ele é o único caminho. Concluindo, ao ponderarmos estas verdades, irmãos, faz-se necessário nós, como igreja de Deus, refletir. Será que você está trilhando realmente no caminho que é Jesus? Será que você tem permitido que Ele seja a verdade que orienta as suas escolhas aqui neste mundo? Será que você tem desfrutado da vida plena que Ele oferece, o que Ele pode oferecer para você? Então hoje é momento de refletirmos sobre isso. Natal é momento de refletirmos sobre isso, quando o Filho de Deus veio a este mundo para trazer iluminação às nossas vidas a respeito do caminho, da verdade, da vida. E precisamos abraçar, seguir esse caminho, abraçar essa verdade e viver esta vida. É momento de pensarmos sobre isso, uma vida que Ele tem para nos oferecer. E ao proceder dessa maneira, o ser humano é transformado completamente. É uma oportunidade também para nós, nesse momento de celebrações, de compartilhar essa boa notícia com aqueles que estão ao nosso redor. Nós que já conhecemos o caminho, a verdade e a vida, precisamos compartilhar hoje essa necessidade.
E que nesta noite você saia daqui mais completo ainda, se você já tem este caminho, verdade e vida, com essa certeza de vida abundante. Mas se não saia daqui nesta noite sem Jesus como seu caminho, verdade e vida, aquele que pode levar você até Deus. Vamos ouvir uma canção.